Provocação histórica. Olá, olá, olê, 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 olá, porque a vida presta. E estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, começando mais um Provocação Histórica, e dessa feita é especialíssimo porque envolve não só as atrizes gloriosas desse Brasil, mas também as narradoras, as repórteres, as mulheres de luta que investigam um passado autoritário brasileiro. E por isso também esse Provocação Histórica de hoje é uma homenagem a todas elas e, evidentemente, incluindo aqui ela, Fernanda Torres, que vai concorrer daqui a pouquinho ao próprio Oscar. Senhoras e senhores, a essa altura vocês já sabem, eu não sou a Fernanda Torres, mas eu sou o Lindener Pareto e estamos aqui ao vivo no Provocação Histórica debatendo o grande passado autoritário brasileiro. E eu tenho a alegria de receber aqui, pelo segundo ano consecutivo, porque ela deveria vir pelo menos uma vez por semestre, e olhe lá, pode vir mais. Ela, a jornalista, repórter investigativa, mestra pela FGV, também, por que não, historiadora desse Brasil contemporâneo, dessa história mais recente e imediata, Juliana Dalpiva. Seja muito bem-vinda ao Provocação Histórica. Obrigada pelo convite. De nada. Prazer estar aqui contigo de novo. Você viu que eu não segurei o riso aqui, né? Porque eu vou até mostrar aqui, ó, parece aquela coisa do Supla lá, quando ele vai falar do troféu imprensa, no caso esse aqui, o Oscar, né? Já que eu comecei com aqui a máscara e as máscaras que definem nossa existência, inclusive na história do Brasil, o que você achou do filme? Eu até vi duas vezes, sabe? Eu vi logo que estreou, em novembro, e depois vi agora, recentemente, de novo, com a minha família. A primeira vez eu vi com amigos. E é muito emocionante, né? Eu acho assim, tem um trabalho lindo de construção do que foi aquela família naquele tempo, e tem uma interpretação incrível da Fernanda, que eu sou fã de carteirinha, desde a Vani, desde de Fátima e Sueli, né? Eu tenho duas grandes amigas que a gente brinca muito sobre uma ser a Fátima e a outra ser a Sueli, assim. e desde antes de ser modinha, tá, gente? Eu sempre fui muito fã da Fernanda Torres, da Fernanda Montenegro também, mas assim, a Fernanda Torres eu acho que falava com a minha geração de mulheres de um jeito diferente, o que sempre fez, assim, com que eu tivesse uma admiração muito grande pelo trabalho dela. E aí a Fernanda, que sempre teve essa característica, né, da interpretação cômica, ela ir para um lugar de uma mulher que viveu uma das maiores dores e horrores que esse país já teve, né? E conseguir encontrar a essência da Eunice Paiva no personagem é muito bonito, né? É um filme assim que acho que consegue emocionar públicos pelo mundo, porque consegue fazer a linguagem universal. Então não é à toa que ele está ganhando esse espaço, e ela própria, né, sendo ela própria quem ela é, a nossa Fernanda, lá fora, em todos esses talk shows, ganhando público internacional, sendo a Fernanda, né? Então, é muito bonito para a cultura brasileira, para o Brasil, que por tanto tempo, nesse né, passado recente, se viu retratado de maneira ruim, né? Agora poder ter a Fernanda Torres vai espalhando a palavra, né? Então, aleluia. É muito legal. Então, eu acho que é uma vitória, sabe? Esse filme e o que ele proporciona. Obviamente que queremos esse Oscar, né? Os três, se possível. Aí, ó, mas, mas eu acho assim, já tem uma vitória tão grande de trazer essa discussão da sociedade brasileira aí para o cinema, do mundo tá conhecendo a história do Rubens Paiva e de algum jeito olhando para o que foi a ditadura no Brasil. Até nesse momento, né, recente do Brasil, que temos que lidar com uma nova tentativa de golpe de Estado de 2022. E, ao mesmo tempo, proporcionar com que o Supremo Tribunal Federal finalmente discuta
o limite da lei de anistia, que foi feita em 79, para que ela deixe de ser um cheque em branco. E é uma discussão que estava desde o fim da ditadura, né, travada, mas sobretudo nos últimos 10 anos, quando ela tinha conseguido avançar um pouquinho, e em especial por causa do caso do Rubens, ela foi novamente travada em 14 e ela, semana passada, andou, sabe? Então, eu, né, acompanhei os últimos 15 anos dessa história mais de perto e assim, me emocionei tanto de ver finalmente, eu esperei 10 anos para ver o Supremo dar essa decisão, destravar o caso. Teve momentos que eu não acreditei mais que isso era possível, sabe, Lindina? Achei que quando a gente fecha o livro, né, que ele está aqui comigo. Ai, tá aqui, ó. Eu tava procurando aqui. Eu tô aqui entre o carnaval do Você Tá Arrasando, tá? Tá arrasando. E o livro... então, ele tem esse título, né, Crime Sem Castigo. Eu até estava brincando com você aqui agora há pouco. Os bastidores da emoção. Por um lado, não é muito bom que o título fique velho, mas se o Supremo mudar essa situação, deixar meu título antigo tão rápido, eu vou ficar muito feliz, vai ser né? uma alegria, né? Mas cada passo é um passo, né? Então, tem essa decisão da semana passada. Por unanimidade, até os ministros indicados pelo Bolsonaro votaram por delimitar o Mendonça e o Nunes Marques também, foi 11-0 no plenário virtual para reconhecer que desaparecimento forçado não é passível de aplicação da lei de anistia, é um crime contra a humanidade, assim como em todos os países que se entendem democráticos. E aí agora é entender os próximos passos do caso, porque aqui... explicando para quem está acompanhando com a gente, o Supremo não vai julgar os assassinos do Rubens Paiva, os militares apontados pelo Ministério Público Federal pelo crime. O Supremo estava com um recurso da defesa e um recurso do Ministério Público para decidir se podia. Era a discussão de isso aqui está na anistia ou não. E aí, destravado o caso, ele volta para a primeira instância, para a Justiça Federal do Rio de Janeiro, e aí... segue o caminho da Justiça Federal na primeira instância. Certo. Só que mais do que o caso do Rubens, tem outros também que foram decididos juntos. Tem pelo menos mais 2 casos que foram decididos no mesmo julgamento, né, da semana passada. O caso do Mário Alves, que é também um dos dirigentes do PCBR, desaparecido desde 1970, se não me engano é janeiro de 1970, se a minha memória não está falhando, mas 1970 certeza. E o Elber Goulart, eu acho que é a outra vítima que também ficou desaparecida durante muitos anos e depois foi encontrado os restos mortais na Vala de Perus. Mas a execução sumária também é um crime contra a humanidade, também é um crime permanente, também não seria passível de aplicação da lei de anistia, assim como estupro no contexto da ditadura, escravidão, a própria tortura. Então, para o Brasil... finalmente ter esse limite de delimitar, né, criar, olha só, isso aqui não pode, não iremos anistiar em nenhum tempo, né, porque também eu estou aqui na campanha do sem anistia para ninguém, é isso mesmo, nem para os do passado, nem para os do presente. É um ganho para a nossa Constituição democrática imensa, porque vivemos esse Brasil, né, dos últimos anos, então assim, democracia, né, Lindina? Ou você constrói, mas também dá para destruir. E hoje, né? É muito fácil destruir, é mais fácil destruir do que construir, né? Afinal, é uma construção que vem no mínimo desde a direta já, no mínimo, fora toda a luta e resistência. E aí a gente viu que aí tem toda a relação com o seu livro, né? E também com o seu livro anterior, Os Negócios do Jair, mas que a gente viu um governo em 4 anos destruir praticamente todo o arcabouço democrático construído desde 85. E é curioso o Jair Bolsonaro ser seu objeto de pesquisa e a família dele há um tempo atrás, num livro premiado também, e agora você faz mas esse também é resultado das suas pesquisas de mestrado, certo? Quer dizer, aí tudo se conecta, né? Porque o Bolsonaro no poder, ele é um Ustra, ele é um Burnier, né? Ele é um torturador no fim das contas, né? Lindina, esse é um ciclo completo da minha carreira. Eu começo profissionalmente ali pós-faculdade
a investigar crimes dos militares. Eu me Isso dedico... lá em Santa Catarina já? Assim, desde a faculdade, começo a estudar primeiro o tema, aí depois eu venho trabalhar, eu trabalho aqui um tempo aqui em São Paulo, em 2011 eu vou para o Rio, em 2012 eu estou trabalhando no Jornal Globo, em muitas parcerias com um querido colega que é o Chico Otávio, e aí eu entro de vez, assim, de cabeça, em várias investigações envolvendo alguns casos de mortes e desaparecidos, mas no tema de um modo geral. E é nesse contexto que Jair Bolsonaro aparece na minha trajetória, assim, eu acabo conhecendo ele profissionalmente ali. Eu conto isso na introdução do meu livro sobre o Bolsonaro, o negócio do Jair. Ele era um advogado informal dos militares, naquela época da Comissão Nacional da Verdade, ele conhecia vários que tinham integrado ali o pior da ditadura. Ele fez um trabalho ativo naquele momento. Ele fez um trabalho ativo. E aí, como é que ele se conecta, né? Por um bom tempo, o Bolsonaro foi uma figura mal vista, não querida nos quadros militares, pela maneira como ele tentou... ele tinha um plano lá para botar bomba, para explodir quartéis. Ele gosta de esquecer essa parte, mas teve. E ele ficou ali, persona não grata, há muito tempo, expulso de quartel, em eventos. E aí ele vai se ligar nos militares da ditadura, que também foram tratados pelas gerações um pouco mais recentes ali. Alguns que... Existem grupos, nem todos eles... defendem tudo igual, né? O que não significa que não tenha muito autoritarismo e uma defesa corporativa, de um modo geral, dessas ideias violentas da ditadura. Mas ele se alia a esses militares da ditadura porque eles também ficaram sem espaço. Então, ele ganha espaço nas bases, nos soldados, nos cabos, nos sargentos, que se identificam com aquele discurso sindicalista quase, sobre a questão das condições trabalhistas e dos salários, e com os militares, aí os de alta patente, generais, coronéis, majores, os da ditadura, que também estavam sem espaço naquele tempo. E aí ele vai conhecendo, tanto é que não é à toa que ele defende tanto o Ustra, né? O Ustra era o que mais queria vocalizar, enquanto estava vivo, a ideia de que combateu os militantes que integraram grupos de luta armada, como se a ditadura, né, como se os militares que torturaram, desapareceram, assassinaram pessoas, tivessem vivido uma guerra de dois lados. De um lado tinha uns e outros, e era numa guerra, e nessa guerra morreram pessoas. Isso não é verdade. O Rubens Paiva talvez seja um dos casos que mais simboliza o fato de que a ditadura brasileira não foi uma guerra de dois lados. Foi completamente desproporcional. E durante anos e anos e anos, o Estado brasileiro, ditatorial, preparou oficiais para torturar e assassinar, desaparecer pessoas. Ele levou esses oficiais para cursos no exterior para fazer isso. O Rubens sumiu, né? Foi sequestrado pelos militares. Sequestrado, gente, porque ele é levado sem uma justificativa concreta, sem um mandado totalmente ilegal e irregular. E o Rubens é levado de dentro de casa, na frente da mulher e dos filhos, sai de casa dirigindo o próprio carro. Ele é assassinado em cerca de 24 horas. O corpo dele nunca aparece, porque como é que eles iam entregar um corpo completamente violentado, que saiu saudável de dentro de casa, sem uma justificativa concreta, e que a família viu quem levou, né? Já foi um escândalo em si o desaparecimento. Imagina se esse corpo tivesse aparecido, né? Porque imagina a violência a qual o Rubens Paiva foi submetido. Então, eles inventam uma história de que o Rubens fugiu, sustentam essa história durante décadas. A Eunice Paiva vai lutar desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, e uma grande parte da minha pesquisa tem a ver com mostrar como, né, eu documentei toda a luta dela nos processos que ela moveu no Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, que era então o Conselho de Direitos Humanos, porque naquela época as autoridades não iam investigar, né? A polícia estava envolvida, as autoridades de segurança pública estavam envolvidas no desaparecimento dele.
Então, e dos demais? Todo mundo fazendo aquele migué, né? Quem queria fazer isso? Então, ela vai tentar dentro do conselho, porque ali tem representantes do MDB, e ainda assim, ela vai enfrentar muita resistência e sofrer muito, sem conseguir efetivamente abrir uma investigação. Ela só vai abrir uma investigação em 1986, 15 anos depois do crime. E, ao olhar tudo isso, e também o fato de que em maio de 2014, quando o Ministério Público Federal, pelo um trabalho super importante dos procuradores Sérgio Suyama e Antônio Passo Cabral, no grupo de Justiça de Transição lá do Rio de Janeiro, do Ministério Público Federal, oferecem a denúncia, pela primeira vez o Judiciário aceita uma denúncia de um crime de homicídio cometida na ditadura. Já tinham ações cíveis, tinha reconhecimento cível da responsabilidade do Estado. No caso, já tinha o caso da família Telles. Que teve o ilícito absoluto, né? O judiciário reconhece mais civilmente, né? Que o Ustra foi de fato um torturador. Um torturador, né? E teve o caso da família Telles, tem mais, acho que tem mais 2 casos além deles, posterior ao caso da família Telles. Mas no crime não tinha. E aí, porque o Ministério Público até estava oferecendo as denúncias, mas travava na tal da lei de anistia, lei de anistia, lei de anistia, lei de anistia. Cheque em branco, né? Porque lei de anistia, a interpretação da lei de anistia... A interpretação é o problema. Não é a lei. A lei de anistia em si, ela não prevê do modo como ela é interpretada, como se não se pode investigar, não se pode processar... e aí, depois que você tem os fatos esclarecidos, a gente discutir, tá, tudo bem, cabe aplicar a lei de anistia. Eles levam os casos para o judiciário, pedem um reconhecimento da aplicação da lei de anistia para travar qualquer esclarecimento. E o caso do Rubens consegue superar isso, né? Tem a decisão da primeira instância, do juiz que recebeu, se não me engano é Caio Taranto, o nome do juiz na primeira instância que recebe. E aí... eles recorrem ao TRF2, o TRF2 mantém o caso aberto, o que também se torna uma segunda decisão inédita, até então nenhuma tinha conseguido avançar tanto, foi um julgamento bastante emocionante, a cena, eu conto aqui, porque lembrar que eu contei um pouquinho eu contei uma história curiosa que eu passei nesse caso para a Gabi, em detalhes, vou contar uma outra para você aqui. Revelação aqui no Provocação. Mas a mesma ou uma inédita? Ela não é totalmente inédita, mas ela passou um pouco batida. Era tão difícil acompanhar todos os desdobramentos desse caso, e 2014, para quem está acompanhando a gente aqui, não sei se vai lembrar, mas foi o ano da eleição da Dilma, reeleição, né? E teve aquela campanha pesadíssima, morreu o Eduardo Campos, a Marina assumiu, aí aquele Aécio Dilma no segundo turno. Aécio Neves causando, né? E aí, então, sou repórter de política também, né? Então, eu estava acompanhando aquela eleição. Obviamente, eu tinha pautas de eleição em setembro de 2014 para cobrir. E aí, eu tive que contar um caô para minha editora no dia do julgamento, porque a perspectiva era ruim. A perspectiva era de que não acontecesse, né? De que não tivesse nenhum movimento importante. E aí, eu tinha que decidir ali o horário do julgamento e tal. Inventei uma desculpa qualquer para poder ir ao julgamento, que não era muito longe da redação, mas para eu ter umas 2 horas para acompanhar o início, até para sentir o clima, sabe? Se ia virar ou não. E era um início onde tinham pouquíssimas pessoas, mas o resto vocês leem aqui quando vocês chegarem, porque a cena ela é impactante. E aí o TRF dá um 3-0, assim, por unanimidade, com votos duríssimos dos desembargadores para cima dos militares. E se torna um dia histórico, sabe? Aquele dia que você fica feliz de eu fiz a escolha certa, sabe? Foi a melhor mentira sincera que você já tinha feito, a melhor mentira sincera que eu já inventei para poder fazer uma pauta, mas é porque é isso, né? O Brasil, com a quantidade de coisas que a gente tem que fazer. Não é para Então, para você ver a falta de glamour no jornalismo. A história que eu contei para a Gabi é sobre o dia que o cachorro do Malhães quase me atacou. Quem que era o Malhães mesmo? Paulo Malhães, tenente-coronel do Exército, ex-integrante oficial do gabinete do ministro do Exército no pior da ditadura, entre 68 e 74.
liderou inúmeras ações violentas, torturou muita gente, e montou a Casa da Morte de Petrópolis, que é um dos principais centros clandestinos de tortura e desaparecimento na ditadura. E o homem que confessou ter feito uma operação para desenterrar os restos mortais do Rubens Paiva, que estavam enterrados numa praia no Rio de Janeiro, na praia do Recreio dos Bandeirantes, em algum ponto da praia, segundo ele, e que deu fim, segundo ele próprio, aos restos, ao que sobrou, né? Porque ele disse que não participou do interrogatório, da tortura da morte, mas que foi chamado em 73 para retirar esses restos mortais e aí, enfim, sumir de vez. Que ele contou duas versões sobre isso, uma sobre ter jogado no mar, outras num rio. Depois que a mulher dele depois que ele morreu, ele deu uma entrevista para mim bastante emblemática, assim, porque 5 horas. E aí ele confessa. Isso foi publicado? Foi publicado no jornal O Dia. A gente fez uma série longa sobre os 50 anos do golpe, foi parte dessa série. Eu ganhei alguns dos meus primeiros prêmios de jornalismo com essa reportagem. Eu conto os detalhes disso aqui também, de como isso tudo se desenvolveu, porque o Malheiros se tornou uma testemunha importante para o caso. Até porque tinham 2 perguntas para serem respondidas nesse momento quando finalmente chega-se aos assassinos, né, aos nomes dos assassinos. Quem são os assassinos? Onde está o Rubens Paiva? Quem são os assassinos? Por uma série de investigações que envolve o trabalho da Comissão Nacional da Verdade também, do procurador Cláudio Fonteles, ex-procurador-geral da República, grande figura, assim, uma pessoa muito dedicada à história brasileira e à justiça, né? Ao exercício da justiça, não ao poder judiciário, ao exercício da justiça. E que teve uma leitura muito importante de ouvir um dos militares que integrou o DOI e que, naquele momento, ali entre 2012 e 2013, procurou o Dr. Cláudio para contar o que sabia. E, a partir disso, a investigação começou a andar e foi possível chegar a quem estava no DOI-CODE naquela noite, recontando, inclusive, isso também está aqui no livro, sobre como a documentação que foi produzida para forjar a história da fuga do Rubens permite que se mapeie ali as principais testemunhas e os principais acusados pelo crime. E isso faz o caso andar, para esclarecer quem foi. Mas o onde está era um outro problema, porque teve essa brutalidade, essa monstruosidade também. O Rubens Paiva, segundo os relatos dos militares, e não é só do Malhães, mas é do Malhães também, foi assassinado no DOI-CODE e depois foi enterrado clandestinamente mais de uma vez. É uma das coisas mais brutais que eu, cobrindo crimes ao longo de quase 20 anos como jornalista, acompanhei, sabe? Primeiro, a história que eles contam é que primeiro eles teriam enterrado na estrada, no Alto da Boa Vista, e depois teriam desenterrado de lá quando passou uma obra na estrada, alguns meses depois. E aí levaram para a praia, e aí o Malhães é chamado para retirar da praia e dar um fim de vez, porque tinham achado alguns ossos perto, ficaram com medo que o corpo fosse encontrado, o restante, né, dos restos mortais fosse encontrado. A história dos restos mortais é quase um capítulo à parte, né? Não tinha uma história de Restinga da Marambaia também? Essa é uma das versões, né? Uma das versões, o Malhães deu 2 versões sobre o que teria feito. Uma delas é de que ele teria levado os restos mortais para, enfim, né, de barco, assim, para a Restinga da Marambaia. Mas ele também deu um depoimento para a Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, falando que teria jogado em um rio ali em Itaipava. Só que aí ele deu esse depoimento em sigilo, aí depois ele deu uma entrevista para o Chico Otávio em off. E aí, isso foi muito próximo, assim, questão de dias de diferença, a gente não sabia um do outro. E eu também entrevistei ele, a gente não estava trabalhando junto nessa época. E aí, quando eu vou entrevistar, ele fala que ele fez uma coisa ou outra. Ele fala, ou foi no rio ou foi no mar. Ele não quer esclarecer. Ele recorre, ele volta atrás, né?
Ele disse que se a comissão, na verdade, me chamar, eu vou lá e conto. Aí a comissão chama, isso foi em março de 2014. E ele dá um depoimento que está no YouTube, quem quiser assistir. Eu acho que é horrível, mas é didático também. Para encarar e parar de ficar falando bobagem sobre a ditadura foi branda, não teve violência. Enfim, o depoimento dele é muito didático. Ele conta, inclusive, sobre como ele tirava as digitais e as arcadas dentárias dos presos que ele matou, junto com a equipe dele. E aí ele recua, na frente da comissão, na verdade, ele recua da história toda, fala que inventou isso. Só que, um mês depois dessa situação, ele sofre um assalto em casa, morre durante o assalto. Vou esclarecer aqui, até porque as pessoas muitas vezes perguntam, assim, eu também vi essa investigação sobre o assassinato do Malhães, e a polícia esclareceu, de fato, que as pessoas que mataram ele são as pessoas do assalto, tem prova documental sobre isso, geolocalização, tudo. Então, assim, não teve relação direta. Não era tal da queima de arquivo. Talvez não pela questão da ditadura, porque ele se envolveu com vários crimes. Na Baixada Fluminense, grupos de extermínio, jogo do bicho. Bandidaço, né? Gente que quisesse matar o Malhães não faltava, pela quantidade de crime que ele se envolveu. Mas sobre a questão da ditadura, acho que ficou bastante claro que não tinha uma relação direta. E aí, eu entrevisto a viúva, depois do crime. Qual é o nome dela? Cristina. Chama Cristina Malhães. E a Cristina, que me conheceu ao longo de 2 anos, os 2 anos em que eu entrevistei o Malhães, conta pra mim, assim, né? Não, Ju, essa história sobre o Rubens Paiva era uma coisa que ele contava aqui em casa sempre, sobre o que ele tinha feito. E ele guardava em casa vários recortes de jornal do caso. O Ministério Público Federal fez uma busca e apreensão, localizou esses restos mortais. E para a Cristina, na intimidade, para a mulher, em confiança ali, longe dos jornalistas, ele falou que o destino final teria sido um rio, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E o Ministério Público Federal, inclusive, nessa busca e apreensão, encontra documentos de como ele atuou no exterior, em operações no exterior, sumindo com argentinos, uruguaios. Inclusive, essa documentação da Operação Gringo, que é uma das operações que ele participou, instruiu processos na Argentina. Tem militares na Argentina hoje presos por causa da documentação que foi encontrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, no Brasil, na casa do Malhães, para ver. Eles guardam documentos. Então, inclusive isso, sabe, gente? Orgulho, né? Eles guardam documentos desse período, vários deles guardam. O que significa que podem existir documentos perdidos por aí. Então, essa história, ela tem muitas facetas, como você está notando, assim, enquanto a gente está aqui. Tem o crime, E aqui, acho que na minha pesquisa de mestrado, aqui tem um pouco da jornalista, tem um pouco da pesquisadora. Eu documentei, para além da minha pesquisa como jornalista, também o processo, que eu acho que é uma outra coisa importante, sabe, Lindy, né? O caso do Rubens, ele tem algumas singularidades. Eu falei aqui sobre as circunstâncias, mas também tem a ver como, ao longo do tempo, todas as iniciativas da Eunice exemplificam como o Estado é parte dessa violência, para além do assassinato em si, de quem matou o Rubens Paiva, tirou a vida do Rubens Paiva, como essa morte, ela continua, né? Essa violência, ela continua todas as vezes que negam essa investigação, mesmo na democracia, né? Porque aí um outro detalhe aí, assim, já puxando para, né, a nossa conversa mais tarde com a Vera e o Marcelo, o Marcelo Rubens Paiva vai cobrar do Fernando Henrique, em 95, a criação da Lei de Mortos e Desaparecidos. Os militares deixam a presidência da República em 85 e a primeira vez que o Estado brasileiro vai oficialmente reconhecer a existência de desaparecidos é em 95. São 10 anos. E aí, reconhecer a existência, mas não permitir a investigação naquela época. Por isso é criada a Comissão Nacional da Verdade, em 2012. Com a Dilma Rousseff. Com a Dilma Rousseff. O presidente Lula, nos seus 2 primeiros governos, resistiu,
não criou a Comissão Nacional da Verdade. É uma crítica que eu ouvi esse fim de semana a Melinha fazer a ele de novo, né? Que ele tem ali essa coisa de não remoer o passado, não rememorar e de meio que, não necessariamente passar pano para os militares, mas de conciliar demais, né? Você acha Não isso? enfrenta. Assim, não há espaço para enfrentar essa questão, acho que não teve no primeiro e no segundo. E neste governo, ele levou 1 ano e meio para recriar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, que é criada por lei. O Bolsonaro extinguiu de maneira ilegal, como último ato, praticamente, no apagar das luzes do governo dele. Cruel e didático, né? E aí, recriar a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos é uma canetada. O governo Lula demorou 1 ano e meio, por quê? Sabe? Não tem muito bem uma explicação, porque o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos por não promover essas investigações. O Brasil tem 210 desaparecidos. O trabalho da Comissão Especial é restrito à localização de restos mortais, covas clandestinas. A Comissão Especial não pode promover a investigação, do jeito que a Comissão Nacional podia. Não é criminal, né? Não é criminal. Mas mesmo a Comissão Nacional da Verdade, que tinha prerrogativa de investigação, não podia fazer denúncia Efeitos criminal. penais, né? Efeitos penais. E isso caberia exclusivamente ao Ministério Público, que era a maneira como estava sendo colocada ali. E até gerou dificuldades, e isso também é parte da minha pesquisa. Não foi em todos os momentos que o Ministério Público Federal e a Comissão Nacional da Verdade andaram juntos. E esse é um olhar que eu tive aqui também sobre as dificuldades ao longo do tempo. Tem muita resistência de diferentes setores do Estado, para além dos militares, para enfrentar essa questão, para ver, de fato, o Brasil processar os militares pelos crimes que eles cometeram. Eu sou uma otimista de carteirinha e de nascença. Estou vendo esse movimento recente com muita alegria no coração mesmo, sabe? Até porque vem com... É todo um momento, né? Quer dizer, eu consigo trazer a minha pesquisa de mestrado, que estava, assim, praticamente pronta, né? Porque o livro é uma adaptação, a gente fez uma revisão, tirou algumas discussões teóricas que acho que não interessavam tanto a um conjunto geral, para deixar um pouco mais a história do caso, a evolução do caso, para se compreender o caso do Rubens Paiva. Mas a pesquisa estava aqui, né? Há 10 anos pronta. E é isso. Assim, foi com o filme que você tirou do formato acadêmico? Sim, foi com o filme. Quando começou a explodir, você falou, opa, agora eu se consagro mais uma vez, como diria. Eu já tinha, na defesa, né, tinha recebido recomendação de publicação. E gostaria muito de ver esse trabalho publicado. Eu acho que ele me coloca e me devolve um lugar que é meu, que é de repórter de direitos humanos. Essa é a Juliana, foi para isso que eu me formei e me especializei, essa era a minha área de atuação, do meu coração, da minha essência. Eu acabei cobrindo corrupção e outras coisas, porque foi necessário. Caminhos da vida e do trabalho. Caminhos da vida e do trabalho, mas assim, esse trabalho é um dos meus trabalhos assim, mais importantes e que me tomou muito mais tempo da minha vida, né, do que até cobrir esses últimos anos do governo Bolsonaro. Então, eu fico muito feliz de poder ter meu trabalho somando a esse momento que a gente vê o Supremo finalmente se mover, não sei até quando, por isso que a gente tem que ficar empurrando, né, que é para ver. Vamos ajudar essa roda a andar. Tem eleição em 26, tudo pode mudar, né? Vamos fazer essa roda andar o máximo que for possível. Contem comigo e venham, bora todo mundo junto, porque isso aqui é uma causa da sociedade brasileira. E não é só sobre o caso do Rubens Paiva. Essa decisão, ela inclusive o ministro Dino vai fazer a tese da repercussão geral, que era, desde o início, o objetivo, que isso abrisse caminho, sabe, para os demais casos também. E também, né, Lidina, não dá para deixar de esquecer, é um outro momento para consagrar a cultura brasileira, o cinema brasileiro, os artistas brasileiros, que também sofreram demais nos últimos anos. Destroçados na ditadura e depois de novo pelo Bolsonaro, né? Então, a gente consegue se unir e também fazer com que as novas gerações
que conhecem tão pouco sobre a ditadura, a quantidade de gente que recentemente eu conversei, mas eu não conhecia o caso do Rubens Paiva, não sabia disso, não sabia dessa história. Agora não tem mais desculpa para não conhecer, né? Nem esse, nem os outros. Tem várias histórias da ditadura que, infelizmente, são filmes gerariam roteiros e enredos tão bonitos quanto do caso do Rubens Paiva, porque, infelizmente, é uma violência que foi contra toda a sociedade brasileira. Não foi só contra quem lutou na linha de frente, com arma, contra os militares. Os militares impuseram a tortura, a violência, o desaparecimento forçado a vários brasileiros que nunca pegaram em armas. Sensacional e trágico, né, Ju? Até vou fazer uma provocação pensando nisso aqui nessa reta final, mas queria dizer a vocês, que o evento de ontem, vocês já sabiam, foi um imenso sucesso, mas que o replay ainda está aberto. Então vocês vão ver aqui o QR Code, se inscrevam para assistir o debate em que Edu Moreira recebeu Juliana Dalpiva, que aqui está, recebeu Marcelo Rubens Paiva, Vera Paiva, para debater um dos casos mais surreais em termos de violação aos direitos humanos em toda a história contemporânea, como bem narra Juliana Dalpiva, minha queridíssima Mariângela, eu chamo ela assim porque ela é uma Mariana Porreta, do signo, tá, viu, gente? Eu também sou, então aqui a gente já se identifica. Então aqui se inscrevam, venham conosco, assistam esse grande evento e façam parte, evidentemente, dessa causa, a causa do Instituto Conhecimento Liberta. Os links estão aqui, QR Code também, venha conosco. Ô Ju, a provocação, além de pedir de novo para o nosso Vento da Massa colocar os links aqui no chat para o pessoal ver o livro, acessar o livro, ler a sinopse, comprar o livro, tá aí na tela para vocês mais uma vez, os links irão também. A provocação é a seguinte, essa que você falou, não foi só sobre o Rubens Paiva. E aí, a minha primeira observação, ouvindo você, que também é uma imensa alegria como historiador, mas historiador também de uma história contemporânea no Brasil, ver esse movimento sendo articulado e sempre, sobretudo, pela resistência das mulheres, passando por Eunice, pela Amelinha, que eu conheci pessoalmente recentemente, Amelinha Teles, Elie Janaína Teles, a quem eu mando meu abraço aqui também, que foram torturadas pelo Ustra nos anos 70, quer dizer, histórias que estão ali completamente correlatas, e vendo a luta dessas mulheres de longa data e vendo a sua também como mulher de luta mais jovem, mas que está aqui na mesma seara. É uma alegria imensa poder ver isso de perto e estar aqui com você. Parabéns pela luta e pela trajetória. A provocação é a seguinte, e aí queria ouvir você em relação a isso. Primeiro, essa crítica que se faz, mas o Walter Salles é um bilionário. Esse filme é de família branca de alta classe média. O povo brasileiro preto e pardo sempre foi perseguido, massacrado, com seus corpos massacrados e desaparecidos desde a época da escravidão. Como é que você vê essas críticas? Você acha que uma coisa exclui a outra ou não? Eu acho que não, né? Eu entendo essas críticas e entendo de onde elas vêm e acho que elas têm que gerar debates e reflexões. E novos filmes. E novas histórias. O cinema tem um jeito de fazer que nada faz igual, né? Eu acho que a gente não precisa dividir, a gente tem que somar. Então, que esse caso tenha ganhado esse espaço pelas mãos e pelo talento de um grande diretor, independente dele ser um bilionário. Que bom que esse bilionário está do nosso lado. Colocou esse dinheiro a favor de contar essa história e está levando ela para o mundo, porque eu acho que há um ganho imenso em ver essa roda presa de tudo isso que a gente está falando aqui andar um pouco. A gente só precisa que ela continue andando e que ela encontre espaço, né, para contar as outras histórias. Sim, porque é isso, o Brasil tem uma dívida imensa com a população negra brasileira e poderia contar, a gente falou sobre, acabei de falar sobre várias outras histórias, né, que poderiam e deveriam ser contadas e dentro do que é possível a gente contar, sabe, como jornalistas a gente conta e
para não perder aqui a crítica que a gente está fazendo ao governo, quando a Comissão Nacional da Verdade terminou, tinha uma recomendação para a criação de um órgão permanente que desse sequência aos trabalhos. Este órgão não foi recriado, não foi criado. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes se for necessário. Se fizerem manifestação e quiserem me chamar, eu vou também, tá? Porque era isso que a gente precisava, que o governo Lula criasse, até para poder continuar o trabalho que a Comissão Nacional da Verdade começou a fazer, de justamente olhar para o conjunto de vítimas e para a definição de vítima de uma maneira mais ampla. A gente tem cerca de 500 vítimas fatais, acho que são 464 ou 34, minha memória deu breve falha aqui agora, entre mortos e desaparecidos. As vítimas que morreram e foram já reconhecidas por uma questão de identificação, documentação, tudo. Mas a comissão aponta ali a perseguição à população indígena, à população negra, as violências inúmeras, milhares de pessoas foram torturadas. Então, este trabalho de identificação das vítimas e compreender o tanto o volume, a quantidade de vítimas, ele precisava continuar. Agora, como é que ele vai continuar sem um padrão... Uma política de Estado, né? Uma política de Estado, uma metodologia, pesquisadores, sem recursos, sem reconhecimento. Não vai. Aí toda essa crítica que está sendo feita, né, nesse sentido, eu acho que ela está, talvez, no lugar errado, sabe? E aí ela divide um debate que me parece que é maior. A gente conseguir o impacto do Supremo reconhecer que um desaparecimento forçado é um crime contra a humanidade, é um crime que não se pode aplicar anistia, não é só para as vítimas da ditadura, né? Isso pode ter um reconhecimento, inclusive, para outros períodos. Abre uma discussão. Sim. Até para a própria história da escravidão. Até para a própria história da escravidão, os impactos disso a longo prazo. Então não dá para desprezar um debate que é fundamental, essencial, que demorou tanto tempo para ser feito, sabe? E eu sempre me preocupo quando eu vejo a divisão, né? Tem que ter espaço para o debate crítico e para evoluir, porque é isso, as coisas não estão dadas. Mas, ao mesmo tempo, os locais e o modo, né? Eu mesma fiz várias críticas também ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade, no livro. E uma coisa que eu não tive tempo ainda, né? Não me falo tanta coisa, eu falo demais, gente. A imprensa teve um trabalho fundamental. Isso foi uma outra coisa que está documentada no livro, assim. Enquanto as autoridades não faziam o trabalho de investigação, a Eunice, que é ela que lidera tudo isso, ela vai se aliar com vários colegas jornalistas ao longo do tempo para fazer as investigações, para poder saber o que tinha acontecido. E algumas reportagens foram fundamentais para montar esse quebra-cabeça. Inclusive essa que aparece no Jornal do Brasil aqui. Essa é uma das principais. 70 e quantos? 6? 78. 78. Essa é uma das primeiras matérias investigativas, é a primeira matéria investigativa do caso, que é do Fritz Witzer e do Heraldo Dias, uma grande dupla de repórteres que trabalhou no Jornal do Brasil, que fez de tudo que foi possível ser feito, inclusive escavação. Foram atrás. Foram atrás. Eles literalmente tentaram achar o corpo do Rubens Paiva, sabe? E merecem todas as homenagens. Foram grandes repórteres. E a Eunice estava sempre ali com ele? Ali, abastecendo, trocando ideia. Eles ajudam, inclusive, depois a preparar questionários. Quando ela finalmente consegue abrir a investigação lá em 86, eles ajudam a preparar questionários para os advogados levar na Polícia Federal. Então, essa é uma história que também tem muitas vitórias de colegas jornalistas e isso precisa ser reconhecido. Sensacional. Eu lembro da Melinha Teles falando assim para mim, ainda vindo para cá, né? Ela mora ali no Bexiga. Aí ela falou assim, quando uma colega falou que eu tinha que denunciar a tortura, o estupro, a sevice que eu sofri na prisão, eu, meu marido, ela viu o Daniele morrer na frente dela, né? Eu falei, eu não sei o que fazer, eu não sei o que narrar, não sei como que eu faço isso. Aí a moça falou para ela, não, você vai começar a fazer. Aí ela ouviu de uma das outras vítimas da ditadura, uma viúva,
A viúva tirava o anel, colocava o anel no dedo assim e falava, eu não sei se eu sou viúva, eu não sei se eu sou ex, eu não sei o que eu sou porque meu marido nunca voltou, eu não sei o que fazer com essa aliança. É o desespero dessas mulheres, né? Sim. É um negócio assim inacreditável. Olha, Juliana da Alpiva, bom, vocês sabem, a Ju é nossa aqui, ela é da casa, ela está sempre por aqui, presencial, online, uma alegria receber você mais uma vez no Provocação Histórica. Se inscrevam aqui no replay para vocês assistirem o evento, que conta aqui com a família Paiva, a Ju da Alpiva, que escreveu o livro, aqui ó, tá na mão dela, fecha aqui em Ju, ó, Crime Sem Castigo, que é resultado da dissertação de mestrado dela. E a Ju da Alpiva tem esse trabalho de jornalista pública, né? Meio jornalista e meio historiadora e jornalista, e às vezes se invertendo também, por que não? E que faz esse trabalho fundamental, como ela bem disse, de divulgação de uma história que é pública, né? A defesa fundamental dos direitos humanos, por exemplo. Ô Ju, agora voltando, and the Oscar goes to you. Se não for para Fernanda, vai para você, Tó. Eu te dou. Obrigada, gente. Você acha que leva essa estatueta aí, peladinha? Como diz o Supla? Eu acho que vai levar, sabia? Acho que um dos 3 vai levar. São 3 indicações, né? São 3 indicações. Melhor filme do ano, né, gente? Nunca antes um filme brasileiro foi indicado. Isso vai ficar para sempre, né? E aí, melhor filme estrangeiro e a nossa Fernandinha, Fernanda maravilhosa, como melhor atriz. Qualquer um tá ótimo. Eu acho que tinha que levar os 3, tá? Mas ela já ganhou, né? Já ganhou. Eu acho que acho que ela já ganhou, acho que o filme já ganhou. Eu acho que não há derrota possível em nada disso, sabe? E é sensacional. E a última coisa que eu queria falar também, você falou sobre isso ser um movimento de mulheres. Eu me somando já há muito tempo, desde quando comecei a estudar dentro dessa história, a essa causa que é uma causa que tinha que ser da sociedade brasileira, que é a luta pela construção da justiça, de verdade, do exercício da justiça, não é do poder judiciário, mas do exercício de justiça. E eu, evidente, me inspirei em algumas mulheres que você falou, né? Obviamente, da própria Eunice, que é sobre quem tanto escrevi nesse livro, mas citar a própria Veroca, que é a Vera Paiva, que foi uma parceira também desde o primeiro momento, como repórter e como pesquisadora, me ajuda demais, me ajuda até esse tempo todo. E a Suzana Lisboa, que foi também uma das integrantes da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, grande amiga da Melinha, que também foi uma outra parceira durante muito tempo. Da minha querida Inês Etienne Romeu, que não está mais aqui para ver esse momento, mas que também foi uma grande inspiração para mim. Ela foi uma das dirigentes da VPR, a única sobrevivente da Casa da Morte de Petrópolis. Né, uma das minhas grandes inspirações. Assim, é uma outra história muito dura que aconteceu na ditadura e que é um meu outro foco maior de pesquisa, assim, junto com o caso do Rubens Paiva. Poderia ficar aqui citando muitas mulheres, porque grande parte dessa luta ela é de mulheres, tanto das que foram aí lutar contra a ditadura, a própria presidente Dilma Rousseff, que foi muito corajosa ao criar a Comissão Nacional da Verdade. Pagou o preço altíssimo por isso, né? Porque existem muitas discussões sobre o impacto disso, mas olha, e se ela nunca tivesse criado? Esse livro não existia. Este livro não existiria. Porque ele se alimenta da própria comissão estadual aqui, né? Adriano Diogo, Paiva, da comissão do Rio e da própria Comissão Nacional, do trabalho do Cláudio Fonteles, né, que a gente estava falando aqui. Da investigação do Ministério Público Federal, que se soma ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade. E o filme, Ainda Estou Aqui, o Marcelo faz ele conta a história da mãe, mas ele faz inúmeras referências também ao trabalho do Ministério Público Federal no esclarecimento do caso. Então, tudo que aconteceu nesses últimos anos, a gente não estaria aqui falando desse assunto e não sei se ia ter o filme, e não sei se ia ter o livro do Marcelo,
se não tivesse sido criada a Comissão Nacional da Verdade. E junto com a criação da comissão, várias pessoas que durante muitos anos cobraram, né? Os familiares de mortes desaparecidas, eu estava falando das mulheres, mas também precisa citar o Ivan Seixas aqui, que é uma outra pessoa que também trabalhou muito dentro dessa área, muito tempo, também vítima da ditadura. Então, eu conheci muitas pessoas que infelizmente foram vítimas desse período. E dedico, sabe, o meu trabalho, esse momento sempre com muito respeito a todas elas. Contei, infelizmente, muitas histórias, não todas, mas todas as que eu consegui. E ainda vou contar mais as que for possível, né, falar. Então, há um grupo imenso de pessoas que me permite fazer esse livro, sabe? Que me permitiu fazer inúmeras reportagens. E é um ciclo completo, como eu falei. Eu não teria feito o trabalho que eu fiz sobre o Bolsonaro, porque isso me permitiu conhecer o entorno do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, se eu não tivesse feito esse trabalho, sabe? A minha história, ela começa aqui, de certa maneira, e ela vai parar nessas investigações mais recentes, que inclusive nem acabaram, a gente ainda está fazendo, né? Então, cenas dos próximos capítulos. E um beijo em todas essas pessoas queridas. Uhul! Juliana Dalpiva, aula magna aqui para vocês. Ó. Ju, mais uma vez, obrigadíssimo. Obrigada a você. A gente vai se falando aqui, ó, acompanha a Ju, vocês sabem, nas redes, em todos os lugares. É verdade que você vai desfilar esse ano no Carnaval Carioca? Revelação para acabar aqui, ó. Gente! Podia falar ou não? Pode. Não, pode. Na escola de Paulinho da Viola, não? Na escola de Paulinho da Viola, de Candeia. É honra da minha vida poder participar do desfile que vai homenagear Milton Nascimento. Uhul! Então, tô aqui, olha, entre 1000 investigações, treinando esse samba enredo todo dia. Vamos terminar cantando Paulinho da Viola. Você gosta de cantar? Ah, não. Aí você não vai me fazer pagar esse... Quem me navega é o mar. Não sou eu que me navega. E olha, isso significa pra mim muita coisa. Você é o Mariana, é a mesma música do... Como é que é? Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje. Não existe amanhã pra mim. Não me pede pra cantar, não, né? Eu sou um desastre. Eu vou cantar o samba enredo com muita força e coragem, mas ainda bem que tem o som, né? Que não vão me ouvir cantando. Canta um trechinho dele aqui. Ah, não me faz isso não, pô. A letra, assim, declama a letra. Onde candeia chama, brilha Milton Nascimento. Uhul, que legal, parabéns. Ó, valeu, produção, grande público, um beijo no coração de vocês. Esse foi mais um Provocação Histórica com Juliana Dalpiva, narrando a história autoritária desse país, que a gente precisa cada vez mais expurgar, afastar, para construir uma efetiva democracia brasileira. Beijo no coração. Tchau, até semana que vem. Absolutamente impactados, emocionados, revoltados. São algumas das palavras que eu ouvi das pessoas que assistiram ao encontro da Juliana Dalpiva com o Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva. Personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está conquistando o mundo, e que entraram em detalhes com a Juliana sobre essa história tão forte, sobre esse crime sem castigo. Muita gente está pedindo, não só para poder assistir de novo, mas para poder chamar os filhos, os pais, para poderem assistir junto a esse encontro da Juliana. E se você perdeu o encontro e quer assistir, eu tenho uma notícia boa para vocês. A gente vai liberar o replay por pouco tempo, mas para que todo mundo tenha essa chance. Essa história contada nesse encontro tem que chegar ao maior número de pessoas possível. E gratuitamente assista esse replay. E a gente vai também permitir que vocês tenham ali todos os presentes que no final do encontro a gente ofereceu para as pessoas em termos de condições para poder comprar o livro que a Juliana Dalpiva lançou sobre essa história e todas as outras coisas relacionadas ao ICL. Não perde esse encontro, não.
Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha. Provocação histórica.